Ou seja, são mais de 26 milhões de interessados em ter uma holding familiar. E sabe por que nem todos eles estão agora buscando fazer a sua holding? Porque a maioria das pessoas ainda não faz ideia do problema, que dirá da solução. Agora vamos usar as mesmas variações desses 5 anos até hoje para criar uma projeção, uma perspectiva para os próximos 5 anos. Vamos lá, daqui a 5 anos as perspectivas são que haja aí em torno de 109 milhões de processos em andamento. Isso aplicando lá as mesmas proporções. Vão ter 20 mil juízes, o que vai dar 5 mil processos para cada juiz. Olha os caras fazendo o dever de casa deles. Agora, a quantidade de advogados, ela vai chegar em 2 milhões de inscritos na OAB nos próximos 5 anos. Ou seja, nós vamos ter aí em torno de 55 processos para cada advogado. E nesse futuro bem próximo, com 2 milhões de advogados e que cada um cuida de 55 processos, que te remuneram com R$ 38,50 por mês, a remuneração média do advogado, ela vai ser um pouco mais que R$ 2.100. Aí tem uns malucos, uns polianas dizendo assim, R$ 2.000 por mês nem é tão mal assim. No Brasil o salário mínimo é metade disso. Além de eu achar que esse pensamento é ridículo, absurdo, eu agora tenho todos os subsídios do mundo para acreditar que a advocacia desse jeito é um péssimo negócio. E eu acho péssimo negócio porque eu posso dar uma olhada no OLX, por exemplo, e ver que o Andrezinho, esse aqui ó, o Andrezinho, com S, para instalar ventilador de teto. Tá lá o Andrezinho no OLX, para instalar ventilador de teto e fazer esse serviço lindíssimo que você tá vendo aí, né, com 2 buracos, uma loucura. Para fazer esse serviço, ele cobra R$ 150 para instalar o ventilador de teto. Se o Andrezinho com S trabalhar só de segunda a sexta, só umas 2 horas por dia, para instalar só um ventilador de teto por dia de trabalho, esse cara vai estar ganhando R$ 3.300, enquanto você vai estar ganhando R$ 2.100. E aí, quem acha que eu possa estar caçoando do Andrezinho com essa do ventilador de teto, pô, tá muito enganado. Na verdade, eu vou caçoar, aliás, eu não, a vida vai caçoar de quem fizer 5 anos de faculdade de Direito, mais estágio, mais exame de ordem, mais 1 ano de espera entre se formar e receber a carteira da OAB. Isso para poder advogar e ganhar R$ 2.000 por mês? Definitivamente não dá. Você não pode mais deixar que a sua carreira fique dependendo do Poder Judiciário. Existe um caminho para isso. Aliás, eu vou te falar uma coisa, o Poder Judiciário também não te quer lá. E não sou eu que estou dizendo isso não. Essas são as palavras do ministro Barroso. Você não acredita? Ouve aí o próprio Barroso falando. Ter que realizar em algum lugar do futuro uma grande campanha pela desjudicialização da vida no Brasil, porque não há estrutura, cara como seja, que possa suportar o crescente aumento de demanda, muitas vezes com demandas que poderiam ser evitadas por uma atuação profissional dos advogados, e acho que esse vai ser um novo campo profissional, que é a de composição dos litígios sem ação judicial. Acho que o advogado do futuro não vai ser aquele que propõe a ação, vai ser aquele que resolve sem propor a ação. Ou seja, o pior de tudo é que a culpa ainda parece ser do advogado, como se ele fosse o responsável por resolver o problema do Poder Judiciário moroso. Mas nem tudo também é desespero. A boa notícia é que existe luz no final desse túnel. E essa luz tem nome. Aliás, nome e sobrenome. E se chama holding familiar. Quando a gente monta um sistema de holding familiar, a gente busca basicamente 3 coisas: organizar o patrimônio, proteger o patrimônio e principalmente organizar a sucessão para essa família não precisar passar pelo inventário. E ainda de quebra com isso, ter uma baita de uma economia, principalmente tributária, de até 90% comparado com os gastos do inventário. Se alguém tem um relógio ou joias, algo de valor móvel, talvez não precise nem fazer o inventário. O sujeito morreu, ele vai lá, pega o negócio na gaveta, bota no pulso, acabou. Se ele tem dinheiro em conta, tem família aí que às vezes consegue fazer um migué, fazer uma transferência lá depois do cara já não tá mais aqui, raspar o tacho da conta do falecido. O problema é explicar pro fisco depois de onde veio aquela dinheirama toda. Mas quando
quando a família tem imóvel, aí não tem jeito. O único caminho era fazer o inventário. Então a gente pode afirmar sem medo de errar que todo dono de imóvel no Brasil, ele é o interessado em ter uma holding familiar. Agora olha só isso. Segundo o IBGE, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Eles estão divididos, organizados em 60 milhões de famílias. Dessas famílias, 43% das famílias brasileiras, elas têm pelo menos um imóvel próprio. Ou seja, são mais de 26 milhões de interessados em ter uma holding familiar. E sabe por que nem todos eles estão agora buscando fazer a sua holding? Porque a maioria das pessoas ainda não faz ideia do problema, que dirá da solução. E sabe por que o problema ainda é tão desconhecido de grande parte dos brasileiros? Porque hoje ainda são apenas menos de 5 mil profissionais no Brasil inteiro trabalhando com holding familiar, nessa nova área do direito, que é o planejamento patrimonial da família, utilizando o sistema de holding familiar como ferramenta. Na medida em que mais e mais profissionais ingressam nessa área, mais eles contam para outros clientes o problema e, por conseguinte, a solução que eles oferecem como serviço. O difícil disso é que se trata de uma ferramenta que não se ensina na faculdade. Porque, veja, holding envolve um conjunto muito grande de áreas distintas do direito. É direito tributário, contratos, sucessão, empresarial, família e por aí vai. Enfim, são áreas que elas sequer se comunicam dentro da faculdade.